Uma sessão legislativa da 16ª legislatura. Convido a vereadora Aline Mariano para assumir a primeira secretaria. Convido o vereador Almir para assumir a segunda secretaria. Vossa Excelência. Por que esse perfeccionismo? Na realidade, a vereadora Aline para ocupar a segunda e o vereador Almir para ocupar a primeira. Não, mas você faz a leitura da ata. Passa a palavra à segunda secretária para a leitura da ata da reunião anterior. Ata da 30ª reunião ordinária de sessão legislativa da 16ª legislatura, realizada 26 de abril de 2016. Aos 26 dias do mês de abril de 2016, às 15 horas, no salão, Sala João Negro Monte Filho, sala das sessões no primeiro andar, foi aberta sessão sob a presidência do vereador Eduardo Marques, que ocuparam a primeira e segunda, respectivamente, os vereadores Felipe Francimar e Almir Fernandes. Havendo número legal, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos, solicitando ao segundo secretário que procedesse à leitura da ata da reunião anterior, que foi feito, submetida à apreciação do plenário. A mesma foi aprovada sem restrição. Dando prosseguimento aos trabalhos, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que procedesse à leitura do expediente do dia, do qual constaram as seguintes matérias: projeto de decreto de lei de número 11.000/2016, de autoria do vereador Marco Aurélio, requerimento de número 1346, de 16, de autoria do vereador Jorivaldo Lima, 1347, 2016, de autoria da vereadora Vera Lopes, 1348, 2016, de autoria do vereador Davi Muniz, 1349 e 1352, de autoria da vereadora Marília Arraes, 1353, 2016, de autoria do vereador Felipe Francimar, 1354, 16, de autoria do vereador Augusto Carreiras. No horário destinado ao pequeno expediente, o primeiro orador a ocupar a tribuna, vereadora Isabela de Roldão, afirmou que está requisitando respostas sobre a falta de fardamento nas escolas da cidade. Mencionou também a campanha contra a produção do consumo do patê, proposta pela Associação dos Vegetarianos. Falou da lei de tração animal, que será aguardando sanção na prefeitura, que foram aprovadas na casa. Fez o apelo à presidência que colocasse em pauta a discussão sobre o uso de cães de guarda. Fez a palavra pela ordem o vereador Carlos Guedes, solicitando a verificação de quórum. A mesa catou, determinando o segundo secretário que procedesse a chamada de verificação. Estavam presentes os vereadores Alfredo Santana, Aline Mariano, Almir Fernandes, Carlos Guedes, Eduardo Marques, Eurico Freire, Isabela de Roldão, Jurandir Liberal, Marco de Bria, Marco Menezes, Michele Colas, Mar Ricardo e Rodrigo Vidal. 13 presentes, havendo no número regimental, o presidente continuou a reunião, convidando o próximo orador a ocupar a tribuna. O vereador Jurandir Liberal comentou sobre a presença dos vereadores e fez apelo para que fosse revisto o fato. Mencionou as áreas de risco da cidade, falou da população que está desassistida, pediu providências por parte da prefeitura, informando que a administração anterior realizava medidas para resolver a situação e que era preciso vontade política para isso. Fez uso da palavra pela ordem o vereador Carlos Guedes, justificou o seu pedido de verificação de quórum e solicitou que fosse repensado a respeito da presença dos vereadores nas reuniões plenárias. Novamente, pedindo verificação de quórum, a mesa acatou, determinando o segundo secretário que procedesse à chamada de verificação. Estavam presentes os vereadores Aline Mariano, Almir Fernandes, Almar Cipriano, Antônio Luiz Neto, Edmar de Oliveira, Carlos Guedes, Eduardo Marques, Erivaldo da Silva, Eurico Freire, Felipe Francimar, Henrique Leite, Isabela de Roldão, Jurandir Liberal, Marco Aurélio, Marco de Bria, Michele Colas, Mar Ricardo, Wilton Brito, total de 18 presentes. Assumiu a presidência o vereador Henrique Leite. O próximo orador a ocupar a tribuna, o vereador Amário Cipriano, apoiou o vereador Carlos Guedes. Parabenizou os estudantes da Faculdade Joaquim Nabuco presentes em plenário. Falou sobre o Dia das Empregadas Domésticas, que será comemorado amanhã, 27/4, e leu o discurso em homenagem a elas. Fez uso da palavra pela ordem a vereadora Isabela de Roldão, questionou sobre como ficaria a Comissão de Juventude e Políticas Públicas. O senhor presidente informou que Rodrigo Vidal e Michele Colles foram colocados na comissão. Novamente, a vereadora Isabela de Roldão fez uso da palavra pela ordem, justificando a sua saída para o compromisso já agendado. O próximo orador a ocupar a tribuna, vereador Eurico Freire, mencionou os acidentes no trânsito com motos cujas mortes e internamentos já superam, e muitas vezes, as vítimas do mosquito Aedes aegypti. Registrou o apelo às autoridades para que tomem providências cabíveis para cuidar dessa epidemia. O próximo orador a ocupar a tribuna, vereador Osmar Ricardo,
mencionou as mortes ocasionadas pelo deslizamento de barreiras e falou que o governo não investe em obras preventivas contra esses incidentes e a empresa ganhadora da licitação para o fornecimento de remédio nos postos é a mesma anterior e continua sem fornecer os medicamentos. Mencionou também a presença dos vereadores na reunião e a sua importância nos debates na ajuda da melhoria da cidade. A próxima oradora a ocupar a tribuna, a vereadora Michele Colles, falou sobre a segurança pública da cidade, fez leitura do discurso registrando os locais onde a violência vem crescendo, falou sobre o projeto de lei de número 22 de 2014, apresentado sobre proibição de consumo de bebidas alcoólicas em parques públicos. Também fez um apelo para que seja reavaliado pelas comissões de Constituição e Justiça da Casa. Dando prosseguimento, o senhor presidente submeteu ao plenário a pauta de prolongamento do expediente, discussão única dos pareceres de número 117/2016 e 124/2016, das respectivas comissões de Legislação e Justiça, Educação, Cultura, Turismo e Esporte, opinando pela aprovação do projeto de decreto legislativo de número 0216, de autoria da vereadora Marília Arraes, que concede o título de cidadão à produtora cultural Emília. Votaram sim os vereadores Aimé Carvalho, Aline Mariana, Almir Fernando, Antônio Luiz Neto, Carlos Gueiros, Eurico Freire, Henrique Leite, Isabela de Roldão, Jurandir Liberal, Marco Menezes, Marília Arraes, Michele Colles, Osmar Ricardo, Vera Lopes. Total de 14 votos foi prejudicada. A votação por falta de quórum qualificado. Discussão única de 3/5 em fase de votação, dos pareceres de número 115 de 2016 e 150 de 2016, respectivamente, das comissões de Legislação e Justiça e Educação e Cultura, Turismo e Esportes, opinando pela aprovação dos projetos de decreto legislativo 01 de 16, de autoria da vereadora Vera Lopes, que concede o título de cidadão recifense ao senhor Arísio Coutinho Filho. 3/5 votaram sim e os vereadores Aimé Carvalho, Aline Mariana, Almir Fernando, Antônio Luiz Neto, Carlos Gueiros, Eurico Freire, Henrique Leite, Isabela de Roldão, Jurandir Liberal, Marco Menezes, Marília Arraes, Michele Colles, Osmar Ricardo, Vera Lopes. Total de 14 votos foi prejudicada a votação por falta de quórum qualificado. Discussão única, 3/5 em fase de votação, dos pareceres 156 de 2016 e 157 de 2016, respectivamente, das comissões de Legislação e Justiça e Educação e Cultura, Turismo e Esporte, opinando pela aprovação do projeto de decreto legislativo 08 de 16, de autoria da vereadora Marília Arraes, que concede o título de cidadão ao jornalista Sérgio Dionísio Leite. 3/5 votaram sim os vereadores Aimé Carvalho, Aline Mariana, Almir Fernando, Antônio Luiz Neto, Carlos Gueiros, Eurico Freire, Henrique Leite, Isabela de Roldão, Jurandir Liberal, Marco Menezes, Marília Arraes, Michele Colles, Osmar Ricardo, Vera Lopes. Total de 14 votos. Foi prejudicada a votação por falta de quórum qualificado. A vereadora Michele Colles pediu pela ordem para mencionar a segurança nos parques e solicitou que uma comissão fosse formada para retornar a visita a parques no intuito de minimizar as questões da violência. O senhor presidente sugeriu que essa comissão se juntasse à Comissão de Segurança da Casa, sob responsabilidade do vereador Marco Menezes. Vereadora Aline Mariano sugeriu uma frente parlamentar com várias comissões para abordar essa questão. A vereadora Isabela de Roldão mencionou a Comissão de Juventude e se colocou à disposição para compor a comissão mencionada. Também, pela ordem, o vereador Marco Menezes corrigiu dizendo que o presidente da Comissão de Segurança é Almir Fernando. Dando prosseguimento, o senhor presidente submeteu a chamada regimental em que foram registradas as presenças dos vereadores Aimé Carvalho, Alfredo Santana, Aline Mariana, Almir Fernando, Amaro Cipriano, Maguari, Antônio Luiz Neto, Carlos Gueiro, Edmar de Oliveira, Eduardo Cheira, Eduardo Marcos, Erivaldo da Silva, Estefano Menudo, Eurico Freire, Felipe Francimar, Henrique Leite, Isabela de Roldão, Jurandir Liberal, Luiz Eustáquio, Marco Aurélio, Marco de Bria, Marco Menezes, Marília Arraes, Michele Colles, Osmar Ricardo, Rodrigo Vidal, Vera Lopes, Wilton Brito. Foram justificadas as ausências dos senhores vereadores Augusto Carreras, Aderaldo Pinto, Aerto Luna, André Regis, Gilberto Alves, Jário Brito, Vicente André Gomes. Fez uso da palavra pela ordem e o vereador Osmar Ricardo solicitou verificação de quórum. A mesa acatou a solicitação, determinando o segundo secretário que procedesse à chamada de verificação de quórum. Estavam presentes os vereadores Aimé Carvalho, Aline Mariana, Almir Fernando, Antônio Luiz Neto, Carlos Gueiros, Eurico Freire, Henrique Leite, Luiz Eustáquio, Marco Menezes, Marília Arraes, Michele Colles, Osmar Ricardo e Vera Lopes. Total presentes, 13. Havendo quórum para continuar a reunião, o senhor presidente encerrou a presente reunião, convocou a casa para se reunir amanhã, quarta-feira, 27 de abril de 2016, no local de costume e horário regimental, da qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada por quem é de direito.
Agradecendo a vereadora Aline Mariano. Coloca a ata de instrução. Vereadores concordam, permaneçam estão. Ata aprovada. Em seguida passa a leitura do expediente do dia. Não vai ser discutida a ata, então requerimento 1353 de 2016, de autoria do vereador Felipe Santos de Mar. Aprovado, senhor presidente. Ata aprovada. Obrigado, senhor presidente. Em seguida... 1337, senhor presidente, 2016, do vereador André Regis, o 1340 do vereador André Regis e o 1339 de 2016 também do vereador André Regis. Lido o expediente do dia, senhor presidente. Agradecendo ao vereador Almir Fernando. Chamo os primeiros oradores inscritos no pequeno expediente. Vereador Aimei Carvalho. Vossa Excelência tem o tempo regimental. Boa tarde ao senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público e imprensa aqui presente. Quero iniciar este pronunciamento destacando o importante passo que demos nesta manhã na promoção da saúde pública em nossa cidade. A Prefeitura do Recife assinou o contrato de gestão do Hospital da Mulher após um sério processo de seleção vencido pelo Hospital do Câncer. Nós, mulheres do Recife, reconhecemos a importância desta unidade e agradecemos ao prefeito Geraldo Júlio por ser sensível a este tão importante pleito. Em breve estaremos ali inaugurando este hospital que vai oferecer um tratamento condigno com a importância feminina. Parabéns a todas nós, mulheres. Cheguei à Câmara do Recife com a proposta de colaborar na construção de uma cidade melhor. Desde que assumi o mandato, meu compromisso com a população tem sido exatamente esse, o de estar sempre trabalhando em agendas positivas, me colocando à disposição das boas práticas. Nesta tarde, quero destacar a Semana de Mobilização Cidadã, que segue com a sua 4ª edição até a próxima sexta-feira na SEASA. Dezenas de instituições estão reunidas, oferecendo serviços como atendimentos médicos, emissão de carteira de identidade, segunda via de certidões de nascimento e casamento, aferição de pressão e testes glicêmicos. Também é possível se cadastrar no sistema de intermediação de mão de obra da Prefeitura do Recife e se candidatar a vagas de emprego. Há também atendimentos voltados para a área nutricional, de educação física e emissão de certificado de imposto de renda. É o serviço público chegando onde o povo está. Esta é a nossa missão aqui na Câmara de Vereadores, fazer com que o povo da nossa cidade conheça e tenha acesso aos seus direitos. Aproveito ainda para destacar a importante iniciativa de unir forças de trabalho em prol de um resultado efetivo. Várias secretarias da nossa cidade se reúnem na Semana de Mobilização Cidadã. A Secretaria de Enfrentamento do Crack e outras drogas do Recife está por lá, abordando e orientando sobre questões importantes, como a prevenção, o tratamento, inserção produtiva e a ressocialização. Na semana estão disponíveis também atendimento jurídico, o programa Sopa Amiga, massagem, corte de cabelo e unidades móveis da CELP e do DETRAN. A SEASA está sempre bem frequentada por trabalhadores autônomos que exercem seus ofícios com seus próprios veículos ou com carros de mão. São vendedores ambulantes, carregadores e descarregadores de cargas e outros tantos que atendem a uma jornada de trabalho diferenciada. Este é o nosso desafio, atender toda a população
independente da sua posição social, cor ou raça. Meu compromisso permanece firme. Minha vontade de construir uma sociedade mais justa não mudou. As ferramentas que tenho em mãos são à minha disposição, meu trabalho e amor que tenho pelas bandeiras que defendo. Continuarei fazendo uso desses atributos para caminharmos em direção a um Recife cada vez melhor. Boa tarde. Agradecendo a vereadora Imer Carvalho, convoco o vereador Luiz Eustáquio. O vereador Luiz Eustáquio não está presente. O vereador Osmar Ricardo. Vossa Excelência tem 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, o jornal hoje traz o esvaziamento desta casa, vereadora Isabela. Mas hoje eu fui comunicado e eu fui no site olhar, o presidente dessa casa está doente, inclusive está lá no site da Câmara Municipal, inclusive tive o prazer de ligar para ele para ver, conversar com ele para saber qual era o problema dele. Ele vai fazer uma cirurgia, inclusive, nessa sexta-feira agora, vereador Antônio Neto. Então, é importante a gente aqui questionar, falar, mas também tem que rever, tem que ter a coragem de vir aqui e discutir, né? E colocar a verdade para o povo, para a sociedade. Né? O presidente está com problema de saúde e vai ter que operar o maxilar. Na sexta-feira, foi isso que eu conversei com ele. Então, os demais vereadores que cobraram também têm que ter a humildade de chegar e falar também. Né? Mas eu acho que cada um está no seu direito e a gente espera que a sociedade vai ver isso, como eu já disse. TV Câmara é assistida, todas as sessões são gravadas e está à disposição do povo do Recife. Mas é importante debater os problemas de nossa cidade, né? Que deixa a mercê a Prefeitura da cidade do Recife, o prefeito Geraldo Júlio, o prefeito do PSB, né? A gente vai voltar aqui, Antônio Luiz Neto, a cobrar o que de fato ele prometeu. Eu não estou cobrando, não estou falando aqui nada do que ele não prometeu. Ele prometeu que ia ter 20 UPIAs, só fez 6, não funciona como deve funcionar. Né? Os postos de saúde que ficaram de reformar, não reformaram. Então é isso que o povo quer. O povo quer saúde, o povo quer educação, o povo quer mobilidade, o povo quer o que foi prometido na campanha, o que foi registrado em cartório, né, pelo prefeito Geraldo Júlio. Ontem no Ibura inauguraram a academia, o vereador estava lá presente e a gente viu o esvaziamento, porque o povo não está participando, porque o povo não vai para a inauguração. Porque não tem um diálogo com o povo, não tem reunião com o povo, não é o povo que opta onde vai ser investido o dinheiro público. Essa é a realidade. O que a gente está assistindo aí, por exemplo, eu vou dar um exemplo na UPA da bomba do metério, vereador Antônio Luiz Neto. Vossa Excelência da Dona Zona ali sabe o que é isso. Sabe quem estava lá? Os assessores das secretarias e alguns vereadores daquela área. Mas cadê o povo? Porque o povo não está se incorporando. Não é bom? Né? Ter uma UPA, ter um ponto de assistente de saúde perto da sua casa, por que o povo não está participando? O que a gente está colocando aqui é que parece que essa gestão promete e não faz, ou demorou demais a fazer, e o povo perdeu a esperança, né? O povo perdeu a esperança de ter isso, e vê isso talvez como uma questão plenamente eleitoral, né? Então é isso que a gente coloca aqui, a saúde em nossa cidade é o caos. A vereadora Vera Lopes, que é uma pessoa que é defensora aqui da saúde, que fala toda hora, né, na questão da saúde, ela foi extremamente correta, mesmo sendo da base de governo, de questionar o problema da saúde, a questão da dengue, da chikungunya, que eu acho que o prefeito devia pegar todo esse dinheiro que ele investe em publicidade
investir em melhoria de fato. Mas discutindo com o povo, participando. Essa prefeitura tem medo do debate, vereador Eurico. Medo do debate com o povo. Cadê os residenciais, os conjuntos residenciais que foi prometido? Que ia fazer mais do que o PT. Que ninguém fez mais do que o Antônio Luiz Neto, como secretário de Roberto Magalhães. Tem que ser dita a verdade? Né? É a realidade. Não quero aqui dizer que o Antônio Luiz Neto é meu concorrente de voto, não sei o quê, faz parte de uma outra chapa, mas a gente tem que dizer a verdade. Eu, à frente do sindicato, sei como é que foi lá a discussão dos residenciais que Vossa Excelência trabalhou naquele momento. Mas esse governo deixou a desejar na saúde, na habitação, na mobilidade, na educação. E é que o povo mais precisa, o povo mais carente precisa. Então, senhor presidente, obrigado e boa tarde a todos. Agradecendo ao vereador Osmar Ricardo, convoco o vereador Jaime Asfora. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, eu ocupo essa tribuna para duas coisas na tarde de hoje. Primeiro, para dar notícia de que realizaremos a audiência pública conjunta. Nosso mandato, eu e o vereador Luiz Eustáquio. Eu tinha requerido aqui a realização da audiência pública para discutir precisamente a manutenção ou não, a adoção dos livros didáticos na rede municipal de ensino, especificamente por causa da polêmica quanto a questões relativas a gênero e a sexualidade, especificamente porque os livros adotam, em boa hora, de maneira acertada pedagogicamente, todos os conceitos de família, etc., e, claro, abrangem as famílias como devem abranger homoafetivas. Mas isso não é o caso, porque agora eu não venho aqui para entrar no mérito dessa discussão, apenas para dizer que, como já havia um pedido de audiência pública com o mesmo objeto, nós acertamos, por generosidade do vereador Luiz Eustáquio, em dividir, até para otimizar recursos aqui na Câmara, e a audiência pública, dividir a ausculta, e a audiência pública se dará, salvo engano, no dia 5, na quinta-feira de manhã. Né? Nós temos convidados em comum, como a OAB, como o Ministério Público, a própria Prefeitura, claro, Secretaria de Educação, e o vereador Luiz Eustáquio, de maneira democrática e generosa, repito, me facultou indicar dois convidados, e ele mais dois, de maneira que será um debate como deve ser aqui na Câmara, plural, onde se terá o ponto e o contraponto. Óbvio que não é segredo de ninguém, nós pensamos diferente em relação a essa matéria, mas convergimos quanto à necessidade de que a sociedade tem que ser ouvida, e vai ser ouvida em todas as suas diferenças, em todas as suas opiniões, e particularmente nós vamos fazer dessa audiência, tentar fazer um momento para colher subsídios para o que nós defendemos, que é a manutenção desses livros didáticos, que muito ajudam no ensino profissionalizante, que eu vou falar mais tarde, fazer a prestação de contas das nossas escolas profissionalizantes, no ensino municipal de educação, no ensino de educação na rede municipal. Em segundo lugar, eu queria ter vindo a essa tribuna no dia 2 de abril para falar sobre o Dia Internacional de Combate e de Conscientização do Autismo. Desde a primeira parte do nosso mandato, antes de eu assumir a secretaria, a gente tem dado uma atenção especial, nosso mandato, nosso gabinete, às pessoas com deficiência. De um modo geral, às populações mais vulneráveis. As crianças, os jovens que são diagnosticados dentro do espectro do autismo, são 1 a cada 110 pessoas. Em Recife, 1 a cada 110 recifenses provavelmente são diagnosticados dentro do espectro do autismo. E a grande luta é tornar as escolas inclusivas. Eu apresentei um projeto aqui, inclusive, inspirado numa lei do Rio de Janeiro, aprovada pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro, que visava
dotar ou obrigar a rede de saúde municipal a fazer, usando mecanismos modernos, a detecção precoce do autismo. Que a grande questão do autismo, vereador Eurico Freire, são duas. Adotar práticas efetivamente inclusivas, a escola ser efetivamente inclusiva, não apenas ter um professor que fica parado lá, sem proatividade, esperando o problema ir até a porta dele, mas que toda a escola seja dotada de mecanismos inclusivos, o que não é fácil. Algumas escolas particulares, inclusive, nem conseguem fazer isso. Eu me encaminho para terminar, presidente. Mas a segunda questão é a detecção precoce. Quanto mais precoce detectado o autismo, mais chances de reversão do ponto de vista de reinserção social, de convivência, de aprendizado, de crescimento pessoal, a criança ou adolescente, a criança, né? Porque na verdade esse diagnóstico é fechado, no mais das vezes, até os 9 anos de idade, vai ter mais chances de progresso. Há inúmeras pessoas geniais, inteligentíssimas, bem-sucedidas, óbvio, que foram diagnosticadas com autismo, são autistas, e que foram bem tratadas ou tiveram melhor sorte nesse sentido. Nós queremos que todo mundo de Recife que sofre com esse problema tenha melhores condições de atendimento. Na verdade, eu vou retomar esse tema depois. Nós temos agora uma nova lei nacional que foi sancionada no dia 2 de janeiro desse ano, que é a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. E em torno dela eu voltaria a falar não só do problema ou da questão do autismo, mas de outras questões relativas a pessoas com outros tipos de deficiência, como, por exemplo, a síndrome de Down. Muito obrigado. Agradecendo ao vereador Jaime Asfora, chamo o vereador Amaro Cipriano Maguari. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, ontem eu ocupei essa tribuna para mencionar o Dia da Empregada Doméstica, que seria dia 27 de abril. E hoje eu volto a repetir nessa tribuna e parabenizar todas as empregadas domésticas pelo seu trabalho, pela sua dedicação, pelo seu companheirismo com as famílias das residências, pela sua lealdade no seu trabalho digno. É um projeto de lei aprovado nesta casa, um projeto de minha autoria, o projeto 153/2009. E hoje eu volto a repetir que hoje é o Dia da Empregada Doméstica, que merece todo o nosso respeito e nosso carinho. Mas, senhor presidente, eu estive analisando alguma coisa nessa administração de Geraldo Júlio. E eu estive num canal de Guarulhos, lá em Jardim São Paulo, vereador Eurico Freire, e vi uma coisa diferente. E me aproximei do engenheiro e disse: mas, meu amigo, é verdade que o senhor vai fazer isso em todo o leito do canal de Guarulhos? Ele disse: olha, vereador, é a decisão e é o projeto do prefeito Geraldo Júlio. Rapaz, não é que está retirando toda a lama do canal de Guarulhos e fazendo um novo piso num canal de Guarulhos? Nunca vi. São 30 anos que eu acompanho aquela região, canal de Guarulhos. Passaram 7 prefeitos nas gestões e que fazia também a limpeza, vereador Osmar Ricardo. Fazia a limpeza, todo prefeito fazia. Só que desta vez tem uma diferença. Está aprofundando, tirando toda a lama do leito do canal e fazendo um novo piso com drenagem. Então, é um pleito que a gente deve parabenizar pelo bom serviço. A gente sabe que tem muito que fazer na cidade. A cidade é imensa, tem muitos problemas, sabe? Mas quando se faz bem feito, tem um ganho muito grande para a sociedade, para a nossa comunidade. Eu queria registrar essa qualidade de serviço que está sendo realizado no canal de Guarulhos, Jardim de São Paulo, pela empresa Cinzel. É a mesma empresa que realizou o trabalho do Hospital da Mulher do Recife. O Hospital da Mulher do Recife é uma obra de arte. Aquilo é uma obra de arte. A gente visitou. Quem visitou o Hospital da Mulher viu que é uma coisa diferenciada. A qualidade, a execução do serviço. Então eu queria registrar, vereador Jaime Assora, essa questão da eficiência
dos profissionais que estão realizando os trabalhos. Algumas inaugurações que eu presenciei, a gente acompanha essas UPINhas que foram feitas. O vereador Osmar Ricardo, que me antecedeu aqui na tribuna, disse que foram 6, mas já são 9. São 9 já. E era para ser 20, né? Mas fazer 9, né, ser um recurso adequado, eu acho que já é grande coisa, porque o bom no bom é muito bom. E agora quer ver o bom no ruim. Agora a gente vê que você vê uma diferença em tudo. É nas UPINhas, é na questão dos canais, academia da cidade, é a qualidade do serviço. Eu acho que tem que ser assim, tem que exigir da empresa de engenharia que faça bem feito. Lá em Jardim São Paulo começou a fazer a UPINha de Jardim São Paulo, a empresa abandonou o trabalho. A construção foi abandonada pela Santa Júlia, uma empresa da Paraíba. Já está licitando outra empresa para ser realizado o trabalho da UPINha. Quer dizer, a gente tem que acompanhar e verificar onde é que está o X da questão. Ah, não, porque abandonou o trabalho, foi o que aconteceu. O problema é o seguinte, a empresa ganha licitação, vereador Carlos Gueiros, aí não conclui, abandona. Mas eu quero finalizar, senhor presidente, dizendo que a qualidade do serviço faz a grande diferença. Muito obrigado. Chama a vereadora Aline Mariano. Eu declino, presidente, eu vou falar no grande. Vereadora declina. Declino, presidente, Vereadora falar no Isabela grande. de Roldão. Obrigada, presidente. Boa tarde, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Venho nesta tarde compartilhar com vossas excelências e repercutir um pouco mais acerca do processo de desapropriação do entorno do complexo prisional do Curado. Vereador Osmar Ricardo, nós tivemos no início da semana uma audiência pública na Assembleia Legislativa para discutir o assunto, e a questão é muito grave, porque o assunto não chegou, por exemplo, nesta casa. A vereadora Marília Arras protocolou já um chamamento de uma audiência pública para discutir o assunto, mas hora nenhuma esta casa foi acionada para participar do processo de discussão. E quando a gente identifica que essa casa não participou do processo de discussão, é porque não houve discussão. O governo do Estado já publicou um decreto determinando a desapropriação das residências. Inclusive é algo assim extremamente doloroso e chocante você ver como foi dado em depoimento pessoas que moram há mais de 40 anos, 50 anos e vão ter que sair das suas casas. Inclusive residências que chegaram lá muito antes da construção do presídio. E o presídio foi se alargando, se alargando, se alargando, crescendo, 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 e hoje é vizinho, quase que de muro, das residências. E a forma como se dá a desapropriação é a forma mais desrespeitosa possível. Amanhã, inclusive, a comissão de moradores será recebida pelo secretário Pedro Eurico, mas a forma desumana, a forma desrespeitosa como a coisa se deu e está se dando é assuntosa. E aí eu compartilho com vossas excelências que não é só nesta casa que os secretários não comparecem às audiências públicas. Na audiência pública chamada pelo deputado Joel da Harpa, os secretários também não se fizeram presentes. Ausências, apesar de justificadas de que estavam na posse de outro secretário executivo, ainda assim não são aceitas. Mas o que eu queria aqui trazer é que a gente não pode tratar pessoas, tratar vidas, vereador Eurico, como sendo postes, que eu simplesmente reloco de lugar, vereador Antônio Luiz, e aquilo não causa impacto direto. Nós estamos tratando de pessoas que constituíram família, que construíram sua história dentro de um local e agora serão simplesmente retiradas e indenizadas. E a gente sabe o valor das indenizações, a gente sabe que a indenização não paga a história.
A gente sabe que a indenização não paga todo o sonho de construção de uma casa. Inclusive, uma das representantes da comissão apresentou um IPTU pago desde 1969. E esta casa vai ser retirada. Então, é muito grave a situação com a qual este governo municipal e estadual lida com vidas. É muito grave. Até porque, infelizmente, o índice de violência só tem aumentado. Os programas sociais não são eficientes ou foram largados de mão. E a violência só tende a aumentar. Então, na verdade, a tendência é que aquele complexo se multiplique dentro daquela área e que toda aquela área seja tomada pelo presídio para dar conta, infelizmente, da forma punitiva como o Estado vem lidando com a questão da segurança. Todos nós sabemos que a questão de segurança não é questão de polícia. Segurança é uma questão muito mais séria, muito mais profunda do que simplesmente efetivo de polícia nas ruas. Quando a gente vem para cá discutir uma escola pública de qualidade, um atendimento médico, que não adianta construir hospitais, como o governo do PSB entende, que adianta construir hospitais, UPAs, UPinhas, se elas continuam esvaziadas de médicos. Se não há remédio, os doentes que necessitam de medicação mensal e diária ficam a ponto de morrer na fila esperando a medicação que falta. Então, a questão de segurança é muito mais do que questão de polícia e encarceramento. A prevenção é sempre o melhor remédio. Mas, infelizmente, a gente lida com uma gestão que pouco ou quase nada investe na educação com qualidade e séria. Porque investir em legos que ficam guardados dentro de caixa, porque falta profissional para dar aula, ou porque falta estrutura física nas escolas, é muito pouco. Gastar 70 milhões em projetos terceirizados para aos poucos privatizar nossa educação. O resultado é esse. Vivemos numa cidade que beira o colapso na segurança e na falta de responsabilidade e compromisso com o indivíduo. Muito obrigada. Agradecendo a vereadora Isabela de Roldão, convoco o vereador Eustáquio. Excelentíssimos senhores vereadores, excelentíssimos senhor presidente, veio nessa tarde, mais uma vez, quem abriu os jornais hoje, nos 3 principais jornais da nossa cidade, a gente viu a questão das herboviroses, né? Dengue, zika, chikungunya, morte de pessoas, que se demonstra que muitos casos em análises, alguns confirmados, mas se mostra que em alguns municípios do nosso estado, o índice de mortalidade para o período aumentou em alguns casos de 50%. E pessoas na área de risco, ou seja, crianças e pessoas com a idade avançada que contraíram a doença. Então demonstra que essas viroses transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti está cada vez mais matando pessoas, tirando vida, e a gente não está vencendo eu poderia dizer, essa situação grave que vem se estendendo no nosso país. É verdade que se coloca que se diminuiu um pouco o surto, mas a quantidade de pessoas que está acometida pela doença chikungunya é mais de 17 mil pessoas. Pessoas que estão há mais de 3 meses doentes, e muitas pessoas que estão perdendo a vida. Então isso é muito grave, e nós não podemos deixar de aproveitar
também chamar a atenção que precisamos Estado, municípios, atentar mais, governo federal, atentar mais para isso. Precisamos vencer essa batalha. Mas eu gostaria de registrar, eu estive hoje no Hospital da Mulher, mas eu vou deixar para o grande expediente para falar sobre isso lá, porque vai ter um debate sobre esse assunto, que realmente foi... É impressionante a estrutura que está construída ali para atender as mulheres. Mas a gente deixa para tratar esse assunto mais tarde. Vai falar sobre a audiência pública, sobre os livros didáticos que está posta para o próximo dia 5, nesta casa. Realmente o vereador Jaime Esfora nos procurou e a gente entendeu que deveríamos fazer essa audiência pública juntos, porque entendíamos que é importante ouvir todos os lados. Inclusive, nessa discussão, foi feita uma discussão com um grupo de vereadores, e essa audiência pública, até para que a gente possa dar a ela uma linha mais, ou seja, menos para um único lado da versão, mas que ela seja algo mais amplo. Nós conversamos com o nosso amigo vereador Antônio Luiz Neto, que foi secretário de Educação, desse município, para que ele possa presidir essa sessão. Ele que tem uma visão como professor, da rede municipal, entendeu? Como jurista, eu acho que é importante que a gente, porque é algo muito amplo, que precisa ser discutida com muita seriedade, mas precisa, até porque nós estamos tratando de crianças. Não é apenas a tese que a gente levanta, não é a vontade individual de cada um de nós. Precisamos primeiro saber o que é que a cidade do Recife quer. Primeiro isso. O que é que o povo da cidade do Recife quer? Segundo, o que é melhor para as crianças do Recife, que está ligado exatamente à vontade da população, dos pais, da família. Não pode ser apenas a vontade de professores ou de pessoas que têm uma linha de pensamento. Não. Tem que ser a vontade da sociedade. O que a sociedade quer para o seu povo. Então é isso que nós vamos precisar discutir aqui. Entendeu? Então é importante que a gente possa escutar todos, para que a gente possa formar uma opinião que seja uma opinião coletiva. Da mesma coisa a discussão que vai acontecer no próximo dia 4 sobre a Uber, onde nós chamamos todo mundo para cá. É importante que a gente discuta, porque a gente precisa saber o que a sociedade do Recife pensa e vê sobre a questão da Uber. Porque esta casa, que é uma casa que faz leis, que aprova leis, é uma casa também que é ressonância e precisa ser do povo da cidade do Recife. E é para isso que nós estamos aqui. Então, fica isso. Inclusive a vereadora, só concluindo, pediu para ver se a gente podia fazer no plenário. A princípio não pode, porque a audiência pública é lá no plenário. Agora, se tiver gente demais, a gente vai conversar com o presidente, com o secretário, para ver se a gente consegue trazer para cá, se tiver gente demais num tema tão importante. Agradecendo ao vereador Luiz Eustáquio, passo a palavra... Presidente, questão de ordem, só para fazer uma colocação de sugestão que eu fiz ao vereador, autor do requerimento da audiência pública, é que essa audiência que vai tratar da questão de gênero já aconteça no plenário. E aí o ideal era que a presidência já se posicionasse autorizando, obviamente se for de interesse do autor do requerimento, o vereador Jaime Esfora também que juntou. Eu acho que vai ser uma audiência riquíssima, importante, e que quanto mais espaço nós tivermos para que essa discussão, esse debate se dê, então eu coloco para o presidente já como questão de ordem, para que a gente se programe e esta casa possa receber da melhor forma possível os diversos componentes do debate. Obrigada. Eu concordo, vereadora, desculpe interromper. Vereadora Isabela de Rodão, a sua sugestão é muito razoável e sensata. São debates muito amplos e muito ricos, que envolvem muitas partes e muitos pontos de vista, tanto o relativo ao Uber versus táxis, barra táxis,
como ao relativo livro didáticos / identidade de gênero, questão de gênero, questões, enfim, sexuais homoafetivas. Ok, a presidência irá discutir, debater esse assunto e semana que vem a gente decide. Passa a palavra para os vereadores inscritos no grande expediente, convoca a vereadora Aline Mariano. A vereadora pode subir na tribuna. Senhor presidente, colegas vereadores, público presente, eu venho nessa tarde, senhores vereadores, falar aqui da importância, no dia de hoje, onde o prefeito anuncia um convênio com o Hospital da Mulher, com o Hospital do Câncer, que irá gerenciar a unidade. Esse termo de gestão foi assinado nesta manhã, no auditório Unidade Materno-Infantil da Mulher. E é importante reforçar que, diante desse quadro de crise que o país passa, onde só em Pernambuco, vereador Gilberto Alves, 30 maternidades foram fechadas, fecharam as suas portas nos últimos 10 anos. Só na região metropolitana foram 10 maternidades fechando as suas portas. A cidade do Recife vem na contramão, abriu o serviço de referência e a capital pernambucana vai ofertar à rede metropolitana um serviço carente em todo o país, que irá beneficiar bebês, meninas, mulheres, grávidas, idosas. O hospital, senhores vereadores, é a principal obra da gestão municipal do prefeito Geraldo Júlio na área de saúde. A unidade terá capacidade de realizar 400 partos, 250 cirurgias por mês, além de 10 mil atendimentos ambulatoriais de pré-natal de alto risco, assistência ao parto e puerpério, além de atendimento em especialidades como ginecologia, mastologia, assistência à população GLBT. O hospital haverá endocrinologistas, cardiologistas, nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, enfermeiros, odontólogos. A capacidade operacional será de 150 leitos de internação, sendo 54 para assistência em alojamento conjunto, 21 para enfermaria de gestação de alto risco, 21 para ginecologia, 10 para UTI, 15 para unidades de cuidados intermediários, neonatal, além de mais 10 UTIs para adultos e 3 leitos de centro de parto normal. Haverá ainda leitos para pré-parto, recuperação anestésica, 6 salas de cirurgia. Então, a novidade do Hospital da Mulher é algo, inclusive, senhores vereadores, inédito no país, é a Casa da Mãe, com 20 leitos. O espaço será um lugar destinado às mães que tiveram alta, mas que seus filhos ainda têm necessidade de permanecer na unidade de saúde. 1/3 dos investimentos para a obra veio do governo do Estado e do município. Quando tiverem em pleno funcionamento, o hospital vai representar uma ampliação na nossa rede de 30% na capacidade de partos na região. O Hospital da Mulher é a maior unidade de saúde já construída pela Prefeitura do Recife em toda a história. Iluminação, aparelhos de ar-condicionado, instalações elétricas, hidráulicas, de um modo geral já estão funcionando, além de alguns equipamentos como os de raio-x e tomografia que já estão instalados. O hospital contará ainda com banco de leite humano, endocrinologista, cardiologista, nutricionista, psicólogos,
fisioterapeutas, odontólogos e enfermeiros. Ainda serão realizados mensalmente 2.680 ultrassonografias, 4.000 exames de raio-x, 1.320 exames de mamografia. Em apenas 3 anos de governo, o prefeito Geraldo Júlio vai entregar esta obra, com todos os equipamentos na casa e com tudo pronto para iniciar os trabalhos. A população receberá a unidade no próximo Dia das Mães. Com mais essa iniciativa, o Recife ganha novos empregos também. Importante para um momento de crise onde vivemos, são oferecidos 455 vagas de nível fundamental, médio, técnico e superior, para áreas médicas, administrativa e operacional, e os salários variam de R$ 880 a R$ 6.790. Mas eu escuto o vereador Gilberto Alves. Vereadora Aline Mariano, Vossa Excelência traz números que são significativos, são expressivos e são animadores. A gente se acostumou nos últimos tempos no nosso país a assistir às prefeituras dos municípios de uma forma geral, por conta até desse quadro, infelizmente, que nós nos encontramos, nos deparamos na atualidade. Muitos dos prefeitos, ao invés de enfrentar essa realidade com iniciativas, com criatividade, com coragem, o que a gente assiste, infelizmente, são os municípios fechando as suas unidades, fechando as suas maternidades, virando as costas para as mães e para as mulheres nos seus municípios. E a gente poder perceber que, ao contrário do que ocorre em vários recantos do país, aqui na nossa cidade, no Recife, na capital pernambucana, a gente tem uma gestão que não só olha de uma forma diferente, mas que sinaliza para um atendimento muito mais humano e com muito mais qualidade. É de espantar uma unidade como essa, num momento como esse, pela qualidade, todos os números que foram ditos pela senhora, não vou repetir aqui, mas revelam um cuidado, revelam uma forma diferenciada de tratar uma demanda tão importante, tão fundamental, que é a demanda da mulher e da gestante no nosso município. E sinalizar também, vereadora, que nós precisamos, cada vez mais, mesmo na crise, ter a coragem de criar alternativas, ter a coragem de inaugurar novas unidades. Alguns vereadores já citaram aqui, das UPAs e das UPinhas. Poderíamos fazer mais? Sim, claro que gostaríamos de estar fazendo mais. Mas, infelizmente, a gestão federal, o governo federal, nos proíbe, não nos permite que nós possamos avançar ainda mais. Pelas condições fiscais do nosso país, pelo desgoverno que nós nos encontramos nesse país, eles nos proibiram, caçaram o direito das gestões públicas de poder avançar ainda mais no atendimento a uma política melhorada, uma política diferenciada no setor público, sobretudo nessa área que é tão carente. E a gente poder perceber, alguém falou aqui da UPinha, lá da Mangabeira. Eu estive lá, vereadora. A UPinha é maravilhosa, não falta médico não, tem médico lá atendendo. A comunidade lá do entorno, que não é só a Mangabeira, toda a Água Fria, a comunidade das pessoas do Arruda que vão poder ser beneficiadas do atendimento daquela unidade, sabe do que eu estou falando. Porque a partir deste governo, vereadora, ninguém mais poderá estar improvisando o atendimento de saúde pública nesse município. Não cabe mais garrancho, não cabe mais puxadinho na consciência cidadã que foi estabelecida, que é um direito do povo do Recife, e que este governo reconheceu e colocou como prática, e é uma prática comum. Você não vai ver neste governo fazer mais como se fez no passado. Nós não vamos fazer de conta que estamos atendendo a população. Nós vamos atender, mas vamos fazer isso com critério, com cuidado, com respeito, de forma humana, de forma a dizer que no setor público do Recife, o atendimento que é feito a partir da nova gestão e das novas unidades que foram feitas no setor público municipal da saúde, é feito com respeito ao cidadão. Ninguém vai sentir inveja, ninguém vai querer sair lá da UPinha ou do Hospital da Mulher, vereadora, para ir para um hospital público pagar caro um plano de saúde. Não,
porque será no Hospital da Mulher, são nas UPIs e nas UPAs feitas por esse governo, que eles vão encontrar o melhor atendimento da rede pública da saúde no nosso município. E é na rede pública que esse atendimento vai ser feito. Então, isso é uma demonstração que o prefeito dá ao país, que na crise nós temos coragem, que na crise nós nos rendemos, que na crise nós continuamos a trabalhar e que é na crise que nós vamos avançar. E haveremos, vereadora, se Deus quiser, de transformando ainda mais as condições desse país, e nós temos fé que isso vai acontecer, nós possamos avançar ainda mais com a fé do povo e com a força do trabalho que nós todos temos. Parabéns pela iniciativa. Eu agradeço ao vereador Gilberto Alves, nosso líder na casa, que mostra exatamente o caminho diferente que tem tomado esta gestão quando se determina a fazer. Esse governo não é um governo que ficou olhando para trás e reclamando, vereador Luiz Eustáquio, do que não foi feito. Veja os números apresentados. 30 maternidades fechando no estado de Pernambuco, 10 na região metropolitana. E o prefeito Geraldo Júlio inaugura um hospital que não era inaugurado nessa cidade há 500 anos. Não é brincadeira um negócio desse, não. Há 500 anos. E um hospital humanizado. Um hospital que é a cara da mulher, da saúde da mulher. Esse é um marco nesta gestão. É importante, vários avanços, e tem muito que ser feito. É verdade. Mas o prefeito Geraldo Júlio, enquanto estão fechando portas de hospitais no país, o prefeito Geraldo Júlio está abrindo, inaugurando serviços. Se o governo do federal tivesse essa mesma consciência, um governo que sucateou o país, um governo que deixou o nosso povo aí na marcha contrária do que vinha acontecendo. Um governo que faz uma previsão orçamentária para 29 milhões, depois vem a presidente e promete 1,3 milhões, vereador Jaime Asfora, e não manda um tostão. Então, eu costumo dizer, se o cara não tiver foco, se o gestor não tiver foco, não tiver força de vontade, não for para cima, não trabalhar com o que tem, acontece o que tem acontecido em vários estados ricos do nosso país, onde governadores e prefeitos choram de público, porque não conseguem sequer pagar o salário dos funcionários. Então, a gente tem que fazer a crítica, mas a gente tem que elogiar a ação quando é pertinente. E esse momento é um momento de reconhecimento desta casa. É um reconhecimento das mulheres, de um serviço especializado, de um serviço de ponta, e que vai acrescentar para todas as mulheres, especialmente aquelas que mais precisam. Mas eu escuto o vereador Luiz Eustáquio. Vereador. Só tem 2 minutos. Vereadora Aline Mariano. Só tem 2 minutos, viu? Tá, né? O próximo, só para concluir, o próximo vereador inscrito aqui é o vereador Osmar Ricardo. Vai ceder algum tempo? Então, o senhor só tem 1 minuto e 1 minuto para a vereadora para ela concluir, viu? Você vai ter que ceder 2 minutos para mim, que é o tempo que eu vou responder o negócio ali. Vereadora Aline Mariano, primeiro, realmente eu estive no Hospital da Mulher hoje e realmente é uma grande obra. Porém, eu não posso deixar de registrar, você sabe que eu tenho divergência em algumas coisas da sua fala. Eu acho que realmente existe um desgoverno no país, mas ele, na minha avaliação, ele foi provocado pela política. A política criou um desgoverno no nosso país. A mobilização política para se fazer o que está acontecendo no país. Essa é a minha avaliação. Agora, por outro lado, eu quero trazer o seguinte. O que o prefeito Geraldo Júlio tem feito na nossa cidade é coisa grande. E não é apenas no Hospital da Mulher, não, vereadora. Porque é o seguinte, o prefeito
ele concluiu algo que foi muito importante para as pessoas que moram em toda a área da Zona Sul, que foi a Via Mangue. Ele concluiu aquela obra e é uma obra que está sendo muito boa para a cidade. Então é algo grande que ele fez. Ele fez o Compaz, que atua na área de poder ajudar na melhoria da paz na nossa cidade. Então ele fez coisa grande que ninguém tinha feito. Ele fez UPAs com muita qualidade para o povo. E agora vai e faz o Hospital da Mulher. Um hospital magnífico. O único hospital já feito por um município que teve ajuda de todo mundo, é verdade. Teve verba federal? Teve. Teve verba estadual e teve verba municipal. Mas ele fez, teve a coragem de botar o projeto, aprovar e conseguir o dinheiro. E fazer. Isso é fazer. Entendeu? Outra questão, quando a gente estava lá, foi dito o seguinte: a fila da ultrassonografia é uma fila que tem 30 mil mulheres. Vai poder atender 5 mil mulheres por mês a partir desse Hospital da Mulher. Então é algo muito grande, algo importante, e eu estou até feliz que a vereadora estava aqui para partilhar também, que eu acho que faz muito tempo que ela não elogia o prefeito Geraldo Júlio, mas eu tenho certeza que a vereadora Isabela de Rodão vai fazer esse elogio, porque se uma pessoa tem sinceridade e respeito e vê uma obra daquela, ela realmente tem que elogiar e tem que tirar o chapéu. O que é bom, a gente tem que falar bem. Agora, o que está ruim, você também pode criticar. Então, tem muita coisa boa acontecendo na cidade e é importante que ela possa falar sobre isso, até porque ela é defensora das mulheres. Muito obrigada, vereador Luiz Eustáquio. Agradeço a benevolência de Vossa Excelência. Um minuto para concluir, viu? Vereador Osmar Ricardo. Elogiar. Ali não deixa a gente elogiar. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, Vera Lopes. O povo vem falar aqui de educação, de saúde da cidade do Recife. Veja só. O povo, as mulheres estão parindo no chão, nas maternidades. E não só é apenas que a gente está colocando aqui, não. A imprensa bota isso. A imprensa, inclusive, que às vezes se cala tudo que a gente fala aqui. A maternidade Bandeira Filho, a maternidade da Encruzilhada, a maternidade de Afogados. Eu vou pedir a essas lideranças do governo que vamos dar uma voltinha nas maternidades, vamos cuidar delas, porque são centenárias. A maternidade da Encruzilhada, vereadora, você sabe o que eu quero dizer. A de Casa Amarela, a de Afogados, são maternidades que têm uma história. O problema é que teve um abandono da saúde na cidade do Recife. Um abandono do governo municipal na saúde do Recife e do Estado. E aí é apenas dizer que foi ousado. Foi. O prefeito Geraldo Júlio foi muito ousado, né? Também teve um terreno de graça do governo federal. Um governo que o PSB, inclusive, deu golpe, ajudou a dar o golpe. Agora, teve o apoio do governo federal, agora há pouco, para estruturar todo o Hospital da Mulher com 24 milhões. Vamos dizer que o governo federal fez mais da metade daquilo ali. Porque só o terreno e o dinheiro que foi dado para estruturar é uma coisa fantástica que o governo federal fez. Mas o problema não é esse. Vamos fazer concurso público para médico, para enfermeiro, porque aí a gente sabe como é que vai ser gasto o dinheirinho. Através de empresas terceirizadas, tomar conta é outra coisa. Mas eu quero ter o prazer de ter a parte da vereadora Isabela de Rodão e depois da minha vereadora que cuida da saúde e cuida do povo do Recife. Vereador Osmar, eu tentei apartear a fala da vereadora Aline, mas o tempo, infelizmente, foi curto para um debate complexo. Mas eu diria, e aí, usando já do que falou o vereador Luiz Eustáquio, que eu tinha certeza que eu iria elogiar
E aí, de fato, a gente tem que tirar o chapéu para o que está certo, para o que está sendo feito de forma coerente. Eu acho que foi uma ousadia do prefeito a construção do Hospital da Mulher. Mas, veja, é uma questão extremamente preocupante pela forma como a gestão trata a questão da saúde no município. Então, eu fico, claro, preocupada porque parece que a gestão que se intitula como uma gestão da nova política se detém a fazer o que a velha política fazia, que é simplesmente construir prédios suntuosos e a miséria está lá dentro. Então, veja, o Hospital da Mulher é um hospital de estrutura, que tem tudo para ser inovador, mas eu pergunto, a energia gasta e impregnada na construção desse hospital justifica a miséria com a qual as maternidades do Recife convivem? Justifica porque toda a energia está posta na construção daquela obra. As mulheres continuarem parindo no chão das maternidades, sendo atendidas da forma como são atendidas, muitas vezes pela ausência de médico, de enfermeira, de auxiliar. A gente vai agora, dia 5 de maio, celebrar o Dia Internacional da Parteira, que é o Dia Municipal da Parteira, que esta casa aprovou como lei. E aí eu pergunto, por que não se dialoga com as parteiras para que elas trabalhem também dentro dos hospitais, para que elas participem desse processo de nascimento? Eu me lembro que algumas vezes eu tive reunião com o secretário Jailson e eu colocava para ele da importância do atendimento humanizado. As mulheres que são vítimas de violência, elas já chegam nas unidades de saúde com um atendimento precário e muitas vezes preconceituoso. E aí eu pergunto qual é o investimento na área de humanização que a gestão está fazendo. Ou acha que humanizar é somente construir prédios e paredes e está tudo bonito para tirar foto? Então, veja, são questões muito sérias que precisam ser colocadas, que precisam ser trazidas à tona para que a gente não repita o que vem acontecendo. Por exemplo, a gente tem a denúncia do Bidu Krause, que está lá abandonado. Mas em contrapartida vai se construir um Compaz. Gasta-se milhões para construir um Compaz e se abandona um equipamento bom que se tem hoje. Está lá a piscina do Bidu Krause, a gente viu na audiência de segunda-feira, a vereadora Priscila Krause, inclusive, nos mostrou a foto, a piscina do Bidu Krause é uma lagoa de lodo. Então, veja, será que é essa a lógica do PSB? Construir o novo e abandonar o que estava ali, que tem tudo para funcionar? Essa é a lógica da velha política, vereador Osmar. É por isso que eu parabenizo Vossa Excelência por ter, inclusive, me dado a oportunidade de falar e de dizer que a gente precisa, sim, estruturar nossos equipamentos. A gente precisa, sim, ampliar o atendimento. Mas será que é essa a melhor alternativa de ampliação? Será que essa é a melhor alternativa de investimento? Todo o dinheiro investido, para quê? Para a gente continuar esvaziando? As nossas unidades médicas, as unidades de saúde, as UPAs, continuam esvaziadas de médicos? E aqui um dado que eu queria trazer para Vossa Excelência, que parece que foi colocado como sendo exemplo do governo federal, mas que é interessante como o governo municipal faz muito pior. Se esse dado trazido for verídico, eu digo a Vossa Excelência aqui, eu compartilho, no meio do ano passado o prefeito compareceu ao Fórum do Presês, Vossa Excelência sabe disso, garantindo 19 milhões em obras. Quando foi no final do ano, voltou nossa reunião do Fórum, um representante dele, porque aí ele já não foi mais, porque ele foi para poder sair na foto, bonito. Quando foi no final do ano, vai um representante da secretaria para dizer que não tem mais 19 milhões, que agora ia ser 800 mil. E 800 mil, e o Presês, então, fincou o pé, os representantes das comuns, das Arezês, fincaram o pé e disseram, ou os 19 milhões que ele garantiu, ou nada. Quer dizer, então, o que é isso? Que tempo é esse? Que a gente fica simplesmente levando informações que não condizem com a realidade, constrói obras suntuosas para mantê-la esvaziada. E aí? Então, o que eu deixo aqui para contribuição, claro, o hospital é muito bem-vindo, contanto
que ele seja devidamente equipado, que ele tenha atendimento, que ele não sobrecarregue a equipe médica, que a gente sabe a angústia que os médicos vivem na ponta, de faltar medicação mínima para atendimento a um paciente, a uma criança, por exemplo, que está com asma. Então isso é muito angustiante para o profissional de saúde, todos. Inclusive no diálogo que teve aqui, quando Vossa Excelência inclusive puxou essa discussão sobre a questão do aumento salarial dos funcionários da saúde, a gente viu como é que o pessoal da saúde, os odontólogos, os cartazes que eles traziam para cá. Que nos postos faltavam tudo, não tinha como atender paciente na área de odontologia, porque faltava todo tipo de equipamento. Então a contribuição que eu deixo para o debate, claro, reconhecendo a coragem de construir um hospital é importante, mas que não aconteça o que aconteceu nos hospitais, nos 3 últimos hospitais construídos no Estado, que estão lá, as obras, mas não tem atendimento, não tem pessoal para atendê-los, e continua sim a sobrecarga sobre o Hospital da Restauração, que continua como sendo referência, porque é onde tem médico, os demais não. Então fica aqui a minha contribuição de que a Secretaria de Saúde compreenda que as mulheres precisam muito mais do que paredes. As mulheres precisam de atendimento humanizado, atendimento diferenciado, especialmente as mulheres que estão parindo, que estão em trabalho de parto, que estão muitas vezes sendo desrespeitadas no seu mínimo direito. Então, que fique aqui a contribuição, o reconhecimento, mas a contribuição de que não nos basta paredes. Nós, mulheres, queremos muito mais do que muros, do que hospitais. A gente não quer vagão rosa. A gente quer ter direito a andar em qualquer vagão, com respeito. Então, para nós, não nos basta um hospital exclusivo para nós. A gente quer ser atendida com respeito e dignidade em qualquer unidade que nós formos. Muito obrigada. Obrigado, vereadora. Vereadora, o povo do governo parece que esquece tudo. E o prefeito também, vereadora Isabela. Veja só. A Via Mangue foi iniciada no governo do PT. Teve dinheiro federal e dinheiro municipal. Teve dinheiro estadual também, na época do Eduardo Campos. Sim. Mas depois, o prefeito Geraldo Júlio maquiou para querer dizer que Roberto Magalhães foi que iniciou a obra. O que ele ia iniciar era diferente do que a gente fez. Que ele ia fazer um pedágio ali. Pedágio. A gente quem? A verdade é essa. O PT, o Partido dos Trabalhadores, o vermelho. Esse vermelho aqui, vereadora. Esse aqui me honra muito de ser do Partido dos Trabalhadores. Me honra bastante de poder botar minha camisa vermelha e botar minha estrela. E aí ninguém vem a dizer que esse país não está dividido. Que Temer vai ter sossego. Não vai ter, não. Só se ele usar a marra, usar a ditadura. Aí eu quero ver o representante da OB, que hoje apoia o impeachment. Aí eu quero ver aqueles que defendem o direito, os direitos humanos. Eu quero ver de que lado vai estar. Porque parece que esqueceram de 1964. Parece que querem viver esse mesmo momento. Porque é isso que foi dado no dia 17 de abril. O golpe político, uma esfaqueada nas costas da presidente, porque Pernambuco é um celeiro de políticos importante. E aí a gente tem divergências políticas partidárias. Mas eu quero lembrar aqui, na época de Fernando Henrique, do PSDB, que Vossa Excelência era filiado até um dia desse. O que foi que trouxe para Pernambuco? E a gente tinha um vice-presidente da República. Pernambuco começou a crescer com o Lula. Lula na presidência e Eduardo Campos como governador. Pernambuco teve investimento muito maior do que o Sul, muito mais do que São Paulo, que é um estado diferente do Brasil, né? Que o povo do Sudeste fala tanto disso. Nunca teve tanto investimento, tanta estrutura, tanta carga, né? No modo político que a gente fala, vereadora Aline Mariano. A carga foi dada pelo governo federal em nossos estados, em todas as áreas. Nas universidades, nas escolas técnicas, na saúde, do Hospital da Mulher e outros investimentos nas UPAs que teve estrutura e dinheiro do governo federal. Veja só,
Abandonaram, eu vou falar aqui das UPAs. As UPAs só atendem pessoas que estejam em torno de 200 metros. 200 metros em torno das UPinhas. Quem mora distante, ele falou Água Fria, por exemplo, o líder do seu governo. O líder do governo falou aqui que ela é na Mangabeira, próximo da bomba de Demetério, 100 metros para a bomba de Demetério. Ele falou em Água Fria, falou em Bibiribe, já não pega, já não é atendido. A realidade é essa. A do Córrego do Jenipapo não atende a da Guabiraba, não. Pergunta quem mora na Guabiraba. E é a mesma avenida, viu? É uma mesma avenida. Vamos prestar atenção no que a gente fala nessa tribuna. Eu acho que foi uma ousadia, e na verdade quem tinha essa ousadia não era Geraldo Júlio, quem teve essa ousadia foi o ex-governador Eduardo Campos. Que ali sim, colocava, dizia sua posição e fazia. Uma pessoa que Pernambuco merece respeito, independente do que seja. O partido dele foi um partido de esquerda. Hoje a gente diz que o PSB não é de centro-esquerda, é de direita, que apoiou o golpe, ressuscitou em Pernambuco o PMDB e os democratas. Ressuscitou esses dois partidos que tinham sido mortos durante a política, porque era a política atrasada, a política da velha política, do coronarismo. Essa que é a verdade. Essa foi a política sempre do PMDB e dos democratas. E dos tucanos daqui que faziam a política. Nós respeitamos a posição de Djalma Vasconcelos, de Mendonça Filho e de outros, como o próprio ex-presidente do seu partido, Sérgio Guerra. Respeitamos, porque na política tem que ter respeito a todos. Mas se alguém ousou na política em Pernambuco, e para Pernambuco, foi Luiz Inácio Lula da Silva e Eduardo Campos. Que nós temos nossas divergências políticas com o PSB. Mas tem que estar a clareza do que o PT fez para o Pernambuco, do que o PT fez pelo Recife e fez pelo Brasil. O PSDB queria privatizar as universidades e as escolas técnicas. E nós fizemos mais quantas escolas técnicas? Fizemos mais 248 novas universidades que funcionam, diferente do que aqui em nosso estado e no nosso município inaugura a obra e não funciona de fato. Encerrou seu tempo, vereador. Eu posso ouvir a vereadora? Mas não, encerrou o tempo já. Quem é o próximo inscrito? Já é mais fora. Eu queria pedir ao vereador, para ver se o vereador me deixa fazer o debate com ele. Está falando mais. Concedo. Concedido 5 minutos. Obrigado. 5 minutos para ver se Vossa Excelência me vereadora, deixa falar. Eu gosto do debate político. Eu gosto, Vossa Excelência sabe disso. Quando Vossa Excelência era oposição a Geraldo Júlio nesta casa, o PSDB era oposição nesta casa a Geraldo Júlio. Mudou na sua saída. A senhora assumiu o cargo lá de secretária e o vereador que assumiu na sua vaga dividiu a bancada. Um ficou na oposição e um no governo de Geraldo Júlio. E que a gente debatia muito aqui nesta casa. Mas eu não podia me calar ao que foi colocado aqui. Não acho que é ruim o Hospital da Mulher. Espero que funcione. Mas tem que estar claro que a obra da Via Mangue teve apoio do governo federal, como outros aqui que eu não quero nem falar. Se eu for falar aqui do complexo de Suape e outras coisas, é muito, muito. Mas eu ouço Vossa Excelência, gosto desse debate, espero que Vossa Excelência use os 3 minutos concedidos por Vossa Excelência, que é regimental, para lhe ouvir, vereadora. Eu espero que eu tenha... Eu vou voltar até aqui, eu estou com saudade danada dessa tribuna. Pensa aí numa saudade que eu estou. Então a gente vai ter aí muitos debates pela frente, vereador, porque eu também gosto muito de debater. Vossa Excelência aí falou sobre vários assuntos, e a gente vai ter a oportunidade de falar de cada um deles. De cada um deles. A gente vai mostrar que não foi golpe em 92, quando o PT pediu o impeachment de Collor. A gente vai mostrar que em 94, quando pediu o impeachment de Itamar, o PT pediu o impeachment, não era golpe. Em 99 pediu o impeachment de SHC, não era golpe. Só agora que é golpe. A gente vai discutir tudo isso. Não tenha dúvida quanto a isso, porque eu não corro do debate. Essa é uma casa de debates.
Não é? E um ano focada nesse trabalho de enfrentamento ao crack e outras drogas, que eu não abriria mão, certamente me deixou com saudade desse debate na casa. E Vossa Excelência está no seu papel, tem a sua ideologia, nós respeitamos, mas nós não podemos fazer uma política atrasada de dizer, olhar apenas para o nosso umbigo, acharmos que só está certo na nossa gestão. Eu sou democrática e eu consigo, dentro do governo de Vossa Excelência, ver os avanços. Quais foram os avanços que o PT trouxe para o país? Eu consigo. Achar que só o meu partido contribuiu com o país é um atraso, é uma visão sectária, é uma visão que a Aline Mariano não tem. Eu sei porque eu vivo constantemente na base. E eu sei o quanto a saúde carece de investimentos. Eu sei o que precisa ser melhorado, vereador Osmar. Nós sabemos, mas no dia de hoje, a gente tem que falar sobre a coragem que teve o prefeito Geraldo Júlio. O prefeito Geraldo Júlio, Vossa Excelência pode ter, e outros colegas aqui podem ter, todas as ponderações acerca do prefeito Geraldo Júlio, mas ninguém nega a necessidade, o que o prefeito tem, que é a vontade de fazer. O prefeito Geraldo Júlio é trabalhador. O prefeito Geraldo Júlio, eu vi durante esse ano como é preocupado com o social. Eu dei um dado aqui para Vossas Excelências que demonstra claramente por que é que as mulheres não tinham necessidade de onde parir muitas vezes, e o Hospital da Mulher foi exatamente pensado nesse sentido. Porque 30 maternidades foram fechadas nesse estado, 30, que contavam, inclusive, muitas delas com recurso federal. E o governo federal se omitia em fazer esses repasses. E todas essas 30 maternidades viam pessoas parir, mulheres parir no Recife. É exatamente por isso que o prefeito Geraldo Júlio dá de presente algo desta natureza, que nós temos que valorizar. Lá não é uma obra de pedra e cal, como foi dito aqui. Se pensou numa estrutura, num centro integrado, que vai trabalhar as questões relacionadas à violência de gênero. Então, é inadmissível esse atraso de não se admitir o que é bom. Vamos admitir aqui que foi gol de placa. Vamos admitir aqui que o prefeito Geraldo Júlio concluiu uma obra onde muitos estão fechando. E se os espaços estão assim, amarrotados, poucos leitos obstetrícios, exatamente por isso, vereador, exatamente porque a demanda dessas 30 maternidades que foram fechadas, vinham muitas mulheres parir, inclusive no Recife. E agora, com o Hospital da Mulher, nós esperamos que essa realidade ela possa ser outra, porque nós não torcemos pelo quanto pior, melhor. Então, era essa a minha contribuição no dia de hoje. E fique certo que todos os outros debates nós vamos travar nessa casa. Vamos mostrar quem deixou aqui a herança maldita. Vamos mostrar aqui um tempo que a gente não tem saudade, talvez nem o partido de Vossa Excelência tenha saudade. Onde o PT se dividiu e não apoiou, não validou a gestão do prefeito João da Costa, que foi o pior que a cidade já teve. Você imagine o que é pegar um governo, uma cidade sucateada e fazer o que o prefeito Geraldo Júlio tem feito. Conclua, vereador. Então, eu agradeço a Vossa Excelência pela parte e eu estou pronta aqui para fazer esse debate com Vossa Excelência e com todos os colegas. Um minuto para Vossa Excelência concluir. Senhor presidente, veja só, eu pedi para utilizar o tempo regimental. Eu quero dizer a Vossa Excelência que não incorporo sua parte. Sabe por que eu não incorporo? Porque quando há crime, tem que ser tirado. Porque naquela época que o seu presidente, Fernando Henrique, não deixou abrir a CPI da reeleição. Sabe por que não deixaram? Sabe por que não tinha investigação? Porque a gente tinha prova de compra de votos. Vossa Excelência sabe do que eu quero falar. O seu governo do PSDB nunca investigou
Nunca deixou ninguém investigar, nem a Polícia Federal, nem o Ministério Público. Nunca deixou, vereadora. Vou dar um exemplo. O presidente da Assembleia Legislativa, que roubou a merenda das crianças de São Paulo, não teve a sessão, porque ele chegou lá, ele é o presidente, esvaziou a sessão, porque seria trabalhado a investigação da fraude da merenda escolar. Veja como o PSDB é. Sempre foi assim. Foi assim no metrô de São Paulo. Vossa Excelência sabe do que eu estou falando. E eu não estou falando de agora não, viu? Eu não estou falando de Serra, não. Eu estou falando do primeiro governador de São Paulo, do PSDB. Tá certo? Que fazem 20 anos. O seu partido está lá. Conclua, vereador. Vou concluir, senhor vereador. Vou concluir, mas no tempo regimental ela falou muito mais, eu quero só deixar claro. Eu não falei de vários temas, não. Eu falei da política do meu partido, da política do PT, contra a política do PSB. Vossa Excelência sabe, a vereadora que eu respeito muito, era da oposição. Assumiu um cargo, ok? Esse governo devia fazer concurso público. Esse governo devia melhorar a vida do povo na saúde. Olha, se falta dipirona, se falta S, se falta fralda, o que é que vai? É uma fantasia, como foi o Compaz de Água Fria e o Compaz da Abdias de Carvalho, que só é fantasia, é tudo muito bonito, é aquele prédio bonito, mas o abandono na cidade do Recife, nos prédios, são grandes, vereador. São grandes. Obrigado, são vereador. apenas fantasia. Obrigado, presidente, vereador. por favor, questão de ordem, eu gostaria de pedir verificação de quórum. Pode abrir o painel para outros vereadores registrar suas Senhor presenças. presidente, se não houver quórum, minha inscrição fica garantida para a próxima sessão, né? Certamente. Obrigado. Peço aos vereadores que registrem suas presenças. Foram registradas 6 presenças, não havendo número suficiente para continuar a nossa reunião ordinária. Encerra a presente reunião, convocando todos os vereadores para amanhã uma sessão solene aqui na Câmara Municipal do Recife. Boa tarde.